vídeo eu gostaria de tratar do estado eterno, pois será a porção de todo salvo, e isto ainda há de ser estabelecido. Para isto eu vou ler Apocalipse capítulo 21, os primeiros 8 versículos. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está escrito: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, esses versículos, como disse, está em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 8. Temos, pois, aqui, nesses versículos, a descrição do estado eterno, e podemos notar que em apenas 8 versículos nos fala de tantas coisas, das bênçãos de Deus, da presença de Deus e até mesmo daqueles que não estarão lá. João vê um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham fugido diante do juízo, diante do juiz que trazia juízo sobre aqueles que estavam perante ele, pois ele estava sentado sobre o grande trono branco, o Senhor Jesus. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, o grande trono branco foi assunto de outro vídeo que você, querendo, pode assistir. No estado eterno, na nova terra, Deus tratará com os homens numa esfera mais íntima. Deus habitará com os homens numa forma até hoje incompreensível para nós. Todas as pessoas da terra serão juntas, o seu povo. Não haverá mais diferentes povos. E aqui faço uma observação em relação à igreja, pois os crentes que formam a igreja hoje, e séculos passados, enfim, os crentes que fazem parte da igreja, terão o seu domicílio na casa do Pai. Se aqui são vistos como o tabernáculo de Deus sobre a nova terra, é uma demonstração de que Deus, quando estiver habitando com os homens na nova terra, não o fará sem a companhia da igreja, a qual por toda a eternidade será a sua morada, será a morada de Deus. Deus dispensará cuidado especial a cada um de todos os salvos no céu e na terra, dedicando-se a todas as pessoas. Assim como uma mãe lida com seu filho e lhe enxugará, Deus vai lhes enxugar as lágrimas, removendo dessa forma a lembrança dos tempos, das experiências difíceis aqui na terra. Não haverá nem morte, nem luto, nem pranto, nem dor. As primeiras coisas já passaram. Deus fez tudo novo. Ao que vencer, Deus lhe será por Deus, e ele lhe será por filho. Esse vencer não significa que o crente ganhou este lugar pelas suas boas obras, mas ele venceu aceitando Cristo como seu Salvador. Nós lemos que uma cidade desce do céu, da parte de Deus, adornada. Se esta cidade deve ser a corporificação de valores eternos, se ela não é
se ela não é uma coisa, mas são pessoas, então algo deve estar acontecendo para dar forma e prepará-los para tal condição, para que tal condição possa ser possível. Você irá notar que o muro da cidade está adornada e também que o adorno da cidade em si é dito como sendo adequado para uma noiva. Seguindo a leitura deste capítulo, o muro não é uma demarcação feita, aliás, não é a demarcação feia, mas as suas fundações são adornadas com todo tipo de pedras preciosas. As caras gêmeas são simples símbolos dos muitos lados da preciosidade de Cristo. Todavia, para vós que credes, é a preciosidade, é o que diz Pedro, capítulo 2, versículo 7, em relação a Cristo. A preciosidade de Cristo em si mesmo. E a noiva também está adornada. Seu adorno é algo mais do que um esplendor externo, que pode ser colocado e tirado. Sua beleza consiste daquelas qualidades interiores que deleitam o coração de seu noivo celestial. Note o que diz o Salmo. A filha do rei está toda gloriosa por dentro. Suas vestes são feitas de ouro. Salmo capítulo 45, versículo 13. Nós, propensos a prestar tanta atenção ao externo, até mesmo em coisas espirituais, mas o objeto de Deus e o objetivo de Deus é um povo cuja vida interior é bonita, com o puro ouro do amor de Cristo, porque Cristo está vindo para ser glorificado nos seus santos e para ser admirado por todos aqueles que crê. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Se estes adornos vêm do céu, como primeiro eles chegaram lá? Eles são o resultado da nossa caminhada com Deus aqui na terra. Vivemos nossas vidas aqui embaixo, e embora nós frequentemente ficamos desencorajados, entramos em novas experiências da graça de Deus e aprendemos mais de seu Filho, de seu amado Filho. A palavra nos ensina que agora está acontecendo o tempo todo, tudo em relação à nossa vida aqui, que é equivalente a um tesouro que está indo adiante de nós e aguardando que nós o sigamos. Entretanto, nós prosseguimos em nossa caminhada com o Senhor. Há valores celestiais se acumulando para o futuro. O Senhor Jesus não nos falou para juntar para nós mesmos tesouros nos céus. Ele falou isto, Mateus capítulo 6, versículo 20. Então, enquanto há vida temporal, há tempo, há também valores sendo armazenados no céu. Características de Cristo que irão adornar sua cidade. Nosso crescimento espiritual, nossas características espirituais estão, por assim dizer, indo adiante de nós. Elas são eternas. Elas não são efêmeras, passageiras, e toda esta preparação está em curso. Assim nos é dito. Enquanto olhamos para as coisas que não são vistas, mas eternas. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, como eu já citei, diz o seguinte: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adornada como uma noiva para seu marido. O que o Senhor Jesus está fazendo em cada salva agora, enquanto diariamente aprendemos novas lições de graça e humildade, será manifestado naquele dia. E embora isso possa trazer glorificação a nós e alegria aos outros, é primeiramente para o prazer de Cristo. O adorno espiritual da igreja será a recompensa ao nosso noivo redentor por toda a sua paciência e amor sofredor. A cidade é descendente do céu, isto é, ela é conformada com o céu.
ela não vem do céu porque não é adequada, mas vem para trazer os valores do céu para o resto do universo de Deus. Nós devemos medir todas as coisas aqui embaixo pelos valores que são celestiais e eternos. Apocalipse capítulo 21, versículo 15, fala de uma cana dourada que nos mostra os padrões de Deus. A cana que mede tudo à luz do propósito de Deus para mostrar a grandeza de seu Filho a um universo que deseja saber por meio da igreja que está em uma comunhão viva de amor com Ele. Este é o fim de todas as coisas, isto é onde a Bíblia termina, aqui no estado eterno. E esta é a vocação do salvo em Cristo. O nosso trecho termina enumerando 8 grupos de pecadores. É como se Deus estivesse advertindo ainda uma última vez e, ao mesmo tempo, esclarecendo o critério de enquadramento para quem não participará desse glorioso e eterno, glorioso estado eterno de bênção, aonde céu e terra serão novos, pois essas pessoas que ele acaba descrevendo, como nós lemos, serão lançados no lago de fogo e enxofre, e nesse estado estarão por toda a eternidade. Nós lemos, primeiramente, que os tímidos farão parte do lago de fogo. Os tímidos são pessoas que se mostraram covardes ou temerosos demais para se converterem a Deus, serem salvos por Cristo, se identificar com Ele. O segundo grupo de pessoas são os incrédulos. São aqueles que não deram crédito a Deus. Ou diríamos, os que não quiseram obedecer a Deus. A etimologia da palavra também indica infidelidade. O terceiro grupo dentre as pessoas que se contaminaram com as que se contaminaram com abominação, também estão as que adoraram imagem que o anticristo fez levantar naqueles dias do período da grande tribulação. Então, são todos, enfim, que se mancharam pela adoração da abominação, do abominável. Temos também os homicidas. O primeiro homem nascido na terra, Caim, o primogênito de Adão e Eva, foi também o primeiro homicida. Ele matou seu irmão Abel por motivos religiosos. Enquadra-se nesta mesma classe o mais terrível homicídio jamais cometido, aquele que os homens praticaram contra o Filho de Deus. Temos também neste grupo de pessoas os fornicadores. São pessoas que praticam a imoralidade. A fornicação não é apenas o pecado por causa do que as cidades de Sodoma e Gomorra pereceram, mas também o que hoje está arruinando moralmente a humanidade. Temos também os feiticeiros. São pessoas que de alguma forma se envolveram com o ocultismo, ficando por isso enredados por laços satânicos. Esta palavra feiticeiros também envolve as pessoas que usam drogas, pois ela também tem esse sentido. Temos os idólatras, são aqueles que, em vez de honrar a Deus, serviram a outros deuses. São também os que adoraram a besta e o falso profeta no período da tribulação e grande tribulação. Não raras vezes, o Deus a quem serviram foi o seu próprio ego. E por fim, nesta lista nós temos os mentirosos. A mentira, de modo algum, é um pecado de só menos importância aos olhos de Deus. Quem não se enquadra nesta categoria de mentirosos? Haveria alguma pessoa que nunca mentiu? A parte de todas essas pessoas é no lago que arde com fogo e enxofre. Asseguramos que não há como escapar desse juízo. Hoje você pode fugir de Deus, o pecador pode fugir de Deus. Não há como escapar do juízo de Deus, da segunda morte, a menos que tenha sido salvo ainda em vida, aqui na terra.
e recorrido à obra do Senhor Jesus Cristo como um valor suficiente para a sua salvação e crido nele. Não é verdade que Deus algum dia vá aniquilar o homem. Isto não é verdade. Certas religiões, para tranquilizar a alma deles, a consciência deles, dizem isto. A Bíblia nunca diz isto. O testemunho é claro e afirma que todos os que forem lançados no lago de fogo e enxofre permanecerão lá, sujeitos a um tormento sem fim, ou seja, eterno. Mas você que me ouve, se não é salvo, não precisa ir para ter um tal destino, pois o Senhor Jesus Cristo disse, quando estava aqui na terra ainda, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essas palavras do Senhor Jesus estão em João capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.